Obrigado pela sua magnífica hospitalidade, mas devo estar de folga. Estou ansioso pelo meu próximo encontro com você. Ignox acenou para Leylin e entrou na porta de luz em frente ao armário. Uma grande quantidade de ferrugem desapareceu e a sala voltou a ser como antes. A sensação de outro espaço sendo conectado aqui gradualmente se dissipou. Os olhos de Leylin estavam cheios de um brilho inquisitivo. Esta viagem é uma evolução das leis que ele entendeu? Parece bastante eficaz quando viajamos entre mundos e o plano astral. Meu senhor, podemos entrar. A voz de Eon foi ouvida atrás da porta. Foi apenas uma conversa curta, mas isso ocupou a noite inteira. Claro, para seres como Leylin isso não era nada. Mesmo trabalhando por 10 anos sem descanso não causaria sentimentos de exaustão a alguém com um corpo jurídico. É uma atualização inata do próprio corpo, ou apenas parte de uma sequência de transições? Leylin olhou para a palma da mão pálida, parecendo perdido em pensamentos. Ele podia sentir que estava entrando em um estado mais poderoso, que era o que ele pretendia de qualquer maneira. Balançando a cabeça, ele não mais se deteve sobre esses assuntos. Ele caminhou até o sofá e sentou-se enquanto observava Eon, Arthur e os outros entram. Eu espero que Lord Leylin tenha tido um bom descanso ontem. Eon deu-lhe um sorriso, tentando lisonjeá-lo. Para alguém como ele, que era incomparavelmente arrogante, fazer tal expressão era difícil. Seus músculos faciais se mexeram discordinadamente. No entanto, depois de aprender com o rei Arthur que Leylin já havia passado do reino de amanhecer e atingido o posto 7, tornando-se um mago das leis, eu não tinha mais nenhuma arrogância nele. Esse pouco de sangue e força que ele possuía não era nada nos olhos de Leylin. A família Lias só podia tremer sob o olhar de Leylin. Sua vida ou morte poderia ser decidida em apenas um segundo com um único pensamento do bruxo. Era natural se curvar e tentar agradar os fortes quando se tratava da vida ou da morte da família, afinal ele era o responsável. Tudo bem, Leylin assentiu, respondendo indiferente. Se pudermos satisfazer Lord Leylin com nosso serviço, então será uma honra para toda a família Lias, disse Eon com um sorriso. Como nobre, ele já havia tido aulas de etiqueta antes, e embora a maioria das coisas tenha sido esquecida há muito tempo, não demorou muito para ele dominar novamente. Tudo bem, vou lhe contar os preparativos para a transação e a transação, disse Leylin ao gesticular. Ele há muito tempo se cansará de ouvir essas palavras de lisonja, mas ele tinha coisas mais importantes a fazer do que insultar a cabeça da família. Por favor, instrua-nos. Arthur e Eon imediatamente se curvaram respeitosamente. Belinda e Agnes próximos pareciam desanimados ao verem a cena. Não importava como eles se sentissem, sendo capazes de subjugar um Varlock de linhagem com 5 níveis e um pico de classificação 6, o Monark já havia provado a incomparável força de Leylin. Bem, estou planejando abrir um avião que serve como uma passagem para o comércio entre os dois lados. O supervisor aqui será Eon, com Arthur ajudando. Alguma pergunta? A vontade do senhor é o nosso comando. Eon e Arthur baixaram suas cabeças nobres deferenciadas, e pareceram excepcionalmente dóceis. Eles não tinham resistência contra Leylin. Boa. Suas recompensas serão 30% do lucro líquido do negócio. Leylin não se conteve e desconsiderou o acordo anterior. Com a sua força, os dois nem sequer resistiram, mesmo que ele conseguisse trabalhar sem nenhum benefício. 30% dos lucros já foram muito gentis com ele. Não, também não foi gentileza. Leylin queria sinceramente manter o comércio em andamento e, como grande fonte de receita para sua organização, era necessário dar aos dois supervisores alguns benefícios que os motivassem a trabalhar mais. Se não, se ele colocar muita pressão sobre eles as coisas só funcionariam no curto prazo. Definitivamente haveria problemas a longo prazo. Enquanto Leylin seria capaz de suprimir e pressionar os outros para manter o controle, seria necessário? Sua própria organização viveria bem e comeria bem, enquanto os restos seriam dados aos que estivessem do lado de fora. Esse era o caminho para as coisas manterem assim a longo prazo. Entendido. Eon concordou imediatamente. Embora tenha sido muito menor do que o acordo anterior, ele já estava muito satisfeito. Com tais diferenças em sua força,
Como poderiam chegar a um acordo justo? Benefícios da família Elias tinha SHR por um grande número, ele ainda precisaria compartilhá-lo com o rei Arthur. O outro homem tomaria a maior parte dos lucros, mas ainda havia benefícios para si mesmo. Ele não precisaria investir nada e ainda assim seria considerado uma fonte de renda para a família Elias. Além disso, Eon espiou Arthur ao lado dele. Com os benefícios como a razão para amarrá-los, já era uma situação bastante boa para a família Elias, pois isso lhes daria uma conexão com o rei Arthur, sem mencionar o aterrorizante Leilin. Isso não é um problema. Arthur naturalmente não se opôs a isso. Ele, que já havia atingido o pico ao amanhecer, sabia ainda mais quão terríveis eram as leis. Se Leilin alguma vez se enfurecesse, o reino de Arthur poderia muito bem ser destruído em uma única noite. Por isso, por mais severas que fossem as condições, Arthur só podia concordar. Leilin evidentemente não estava usando sua força para forçá-lo a trabalhar sem nenhum benefício, então ele não consideraria resistir. Leilin adivinhara o que poderiam estar pensando e, como tudo estava dentro de suas expectativas, ele assentiu. Embora os dois magos definitivamente tivessem seus próprios motivos egoístas, eles definitivamente não se atreveriam a mostrar sua infelicidade sob o conhecimento da força esmagadora de Leilin, desde que pudessem manter sua distribuição de benefícios. Outra coisa. Belinda e a Ignis se tornarão minhas representantes e supervisores no mundo subterrâneo, gerenciando os assuntos daqui. Leilin então olhou para Belinda e a Ignis. Em seus cálculos, essas duas cobras seriam as principais responsáveis e a chave para expandir sua organização. Os dois níveis de lucros comerciais do mundo subterrâneo e da superfície não só poderiam ser usados para os custos de expansão da organização, mas também seriam mais do que suficientes para que esses três levassem um estilo de vida luxuoso, com recursos para seu cultivo. O comércio de que eles estavam falando, ambos os lados excedem um continente do mundo do purgatório na área de superfície. Os benefícios que estaremos recebendo. A Ignis fez um cálculo rápido em sua mente. Apenas um pensamento dos lucros futuros a deixou hesitante, incapaz de se conter. Ela deduziu facilmente que os lucros desse comércio seriam um número astronômico. Até mesmo sua família anterior ficaria louca por isso, e mesmo assim Leilin simplesmente jogará tudo para eles facilmente. Isso só fez a diferença entre eles mais óbvia. É isso, o jeito que um dignitário pensa? Até mesmo a riqueza de dois continentes é dispensável a ele? A Ignis olhou para o insondável Leilin, e então olhou para Belinda ao lado dela, cerrando os punhos e tomando uma decisão. Mas, eu nunca fiz isso antes. Está tudo bem? Belinda hesitou um pouco, talvez preocupada que não pudesse completar a tarefa que Leilin lhe confiara bem. No entanto, essa atitude resultou em um sorriso no rosto de Leilin, porque isso significava que ela já havia aceitado a tarefa. Você não precisa se preocupar com isso. Eu sempre tive fé em suas capacidades. Além disso, a Ignis, Arthur e o resto irão ajudá-lo. Nesse caso, eu vou concordar com isso, Belinda assentiu. Bom, assentiu Leilin, e numerosos raios de luz foram emitidos. Asterisco boom! Asterisco era como se o mundo parasse naquele instante. Mesmo o mais poderoso entre eles, o rei Arthur, sentia-se como um pequeno barco nas ondas vigorosas e furiosas do oceano, prestes a virar a qualquer momento. Um raio de luz disparou em sua direção, e ele instintivamente pegou. Arthur recuou vários degraus, parecendo surpreso ao ver uma runa preta chiando nas mãos. As ilusões haviam desaparecido. Agora, ele descobriu que todos ao redor tinham a mesma runa em suas mãos. Esta é a minha marca e também um token que pode ser usado para todos os negócios. Você também pode usá-lo para entrar em contato comigo. Vai durar enquanto eu estiver no mundo dos magos. Com força incomparavelmente próxima das leis, todos os tipos de milagres apareceram sobre Leilin. Uma lei que representava a si mesmo era apenas uma parte disso. Ser dado este símbolo era equivalente a ser marcado por Leilin. Mesmo que se encontrassem com outras existências de leis, poderiam receber tratamento especial. Claro, isso não incluiu seu inimigo como Snake Dovagir, caso em que eles encontrariam um rosto pior do que a morte.
Após este procedimento cerimonial, aqueles com as runas poderiam até mesmo fazer sacrifícios a Leylin, recebendo reforços no poder de sua lei de devorar que poderia encher seus corpos. Embora o Magus Wold não seja adequado para o caminho em grande escala dos sacrifícios, ele deve ser capaz de sustentar meu método único de transmitir meu poder. Com isso, sua segurança é garantida. Leylin Brief lhe explicou o uso da runa, enquanto Arthur e Eon se ajoelharam em júbilo. Por que existem apenas dois? E quanto a Sofia? Belinda questionou sem qualquer restrição. Eu dei a ela ontem à noite. Os lábios de Leylin se curvaram em um leve sorriso, mas Belinda imediatamente ficou vermelha enquanto amaldiçoava. Bem. Você pode voltar e fazer todos os preparativos necessários. 3 dias depois, vou abrir a passagem. Leylin acenou com a mão e o resto se retirou. Até mesmo Belinda, que parecia ter algo a dizer, recuou sem vontade depois de ser afastada por Aegnis. Que mundo lindo! Leylin dirigiu-se para a janela, abrindo as cortinas. Havia muitos membros da família Lias por perto, assim como o cenário distante, tudo dentro de sua linha de visão.